Você já se perguntou por que algumas mulheres simplesmente te respeitam e te valorizam, enquanto outras parecem não notar sua presença? O segredo não está em ser agradável o tempo todo, nem em tentar se encaixar nos padrões delas. O verdadeiro respeito e valorização vem de como você se posiciona no mundo e nas relações. Quando você entende o valor de sua presença, sabe que não precisa implorar por atenção, mas sim se fazer respeitar pelo que você é. Ser respeitado por mulheres começa com a construção de sua própria confiança. E quando você é alguém que se respeita e se valoriza, automaticamente os outros, especialmente as mulheres, te verão da mesma forma. Isso não é sobre se mostrar, mas sobre manter a postura certa, agir com integridade e não aceitar menos do que você merece. Neste vídeo, vou te mostrar como você pode conquistar e manter o respeito das mulheres, criando uma presença que transmite confiança, equilíbrio e verdadeira valorização. O segredo está em se tornar um homem que inspira respeito, e isso começa com você, suas atitudes, palavras e ações. Vamos descobrir como ser um homem admirado e respeitado, sem precisar pedir por isso. Quando você se encontra em uma situação onde está tentando conquistar o respeito de uma mulher, muitas vezes o maior erro que os homens cometem é tentar agradá-la o tempo todo. Eles buscam constantemente a validação dela, mas o problema é que a mulher não se sente atraída por alguém que sempre a coloca em primeiro lugar, sem exigir nada em troca. O verdadeiro respeito se constrói quando você se coloca como igual, com suas próprias necessidades e limites. A grande questão aqui é entender que o respeito não se ganha através de bajulação ou adulação, mas sim por meio de um comportamento autêntico e com postura. Quando você se respeita, as mulheres começam a te perceber de forma diferente. Elas não se sentem pressionadas a te dar atenção, mas sim se interessam por você de forma genuína, por perceberem que você é alguém que não se diminui. Além disso, o respeito se baseia também na reciprocidade. Quando você demonstra que valoriza a si mesmo e aos outros, automaticamente espera e exige o mesmo em troca. Isso cria uma dinâmica de respeito mútuo, que é a base para qualquer relação saudável, seja de amizade ou de atração. Vamos olhar para um exemplo simples, mas bastante revelador. Imagine que você está em uma festa e vê uma mulher de quem gosta. Você começa a conversar com ela e logo no início tenta agradá-la o tempo todo, fazendo elogios, tentando ser gentil em cada palavra e ação. Mas, à medida que a conversa avança, ela começa a se afastar emocionalmente. O que aconteceu? O que você não percebeu é que o simples fato de se submeter demais e não manter sua própria postura está minando o respeito que ela poderia ter por você. O erro comum que a maioria dos homens comete é tentar agradar sem saber aonde isso vai parar. Isso não gera respeito, mas sim um sentimento de que você está disponível demais. Mulher alguma se sente atraída por alguém que se coloca em uma posição inferior. Isso cria um desequilíbrio nas interações. Elas precisam sentir que você tem algo mais a oferecer, algo que não é facilmente acessível. Agora imagine outro cenário. Você ainda tem interesse nela, mas não fica se esforçando para agradá-la o tempo inteiro. Você está ali, sendo você mesmo, mas mostrando que respeita a si mesmo. Você não dá atenção o tempo todo, mas sabe a hora certa de agir. Isso sim, cria um campo de atração natural, pois você é alguém que exige respeito e não alguém que se submete à aprovação constante. Agora vamos falar sobre a importância de ser imprevisível para manter o respeito. Muitos homens cometem o erro de se tornarem excessivamente previsíveis, fazendo tudo de acordo com um padrão. Respondem rapidamente, estão sempre disponíveis e se esforçam para agradar sem medir as consequências. O problema aqui é que a previsibilidade mata a atração e, consequentemente, o respeito. Mulheres, assim como homens, precisam de um pouco de mistério, algo que não possam controlar completamente. A previsibilidade elimina a sensação de que a outra pessoa é única e intrigante. Quando você é previsível, você se torna comum e o respeito que poderia ser conquistado se dissolve. Quando você começa a criar um pouco de distância emocional, se torna mais difícil de se prever. Não responda todas as mensagens imediatamente e, de vez em quando, não esteja tão disponível para ela. Isso cria uma sensação de escassez, algo que torna sua presença mais desejada.
Esse simples movimento de se tornar um pouco mais distante, sem ser rude, altera a percepção dela sobre você. Ela começa a se perguntar o que está acontecendo, o que você está fazendo, e com isso, ela começa a valorizá-lo mais. Essa imprevisibilidade cria uma tensão saudável que mantém o respeito e a atração em alta. Se você quer ser respeitado, mostre que você não está disponível o tempo todo e que tem uma vida própria que é tão interessante quanto ela. Chegamos ao ponto crucial de como ser respeitado e valorizado, provocando uma conexão emocional genuína. A maior parte dos homens falha nesse aspecto porque confundem respeito com submissão. Eles tentam agradar o tempo todo, mostrando interesse e atenção sem medir as consequências. O que eles não percebem é que o respeito real não vem de agradar, mas de ser autêntico, de estabelecer uma conexão emocional sólida e profunda. Uma das maneiras mais eficazes de criar uma conexão genuína é através da empatia, mas de forma estratégica. Ao invés de simplesmente agradar, você deve demonstrar que entende e valoriza as emoções dela. Um exemplo simples seria perceber quando ela está insegura ou preocupada, e ao invés de tentar corrigir a situação ou dar conselhos, você apenas diz: "Eu vejo que você está passando por algo difícil. Me fala mais sobre isso." Essa postura de empatia genuína é o que a faz se sentir valorizada de verdade. Ela vai perceber que você não está ali apenas para agradá-la, mas para conectar-se emocionalmente com ela. E isso cria respeito, porque você está mostrando que não precisa de aprovação o tempo todo. Você é alguém que entende a importância de ser real e transparente, sem se esconder atrás de uma fachada de agradabilidade. Quando você consegue tocar a mulher de forma emocional sem forçar a barra, ela começa a respeitar sua presença, porque você já conquistou o maior valor, a conexão verdadeira. Agora que você entendeu as 3 chaves para ser respeitado e valorizado por mulheres, é hora de aplicar o que aprendeu. O segredo para se tornar o homem que é genuinamente respeitado não está em agradar o tempo todo ou em buscar aprovação constantemente. Está em criar um espaço de respeito mútuo, em ser alguém que demonstra valor através das suas ações, atitudes e principalmente através da forma como você se posiciona na vida. A verdadeira atração e respeito se conquistam pela confiança, pela imprevisibilidade e pela empatia genuína. Quando você consegue ser imprevisível, quando se respeita e não depende da validação dela, você automaticamente se torna mais atraente e digno de respeito. Não se trata de ser perfeito ou de agradar sempre, mas de ser autêntico, seguro de si e de manter uma presença que deixa claro o quanto você se valoriza. As mulheres respeitam homens que são confiantes e firmes, mas que também sabem quando se afastar e quando dar espaço para a atração crescer. Lembre-se, para ser respeitado e valorizado, você precisa ser alguém que, quando se ausenta, faz falta. E esse é o segredo para construir uma presença irresistível e duradoura.